Qual deve ter sido a primeira fake news da história da humanidade? Se nós formos seguir a tradição judaico-cristã, nós vamos identificar fácil. Afinal, nós perdemos o paraíso por uma fake news. Nós estávamos ali no bem bom, numa espécie de Suíça celestial, quem sabe sem os suíços, e veio uma serpente e nos convenceu de que se nós comêssemos, no caso Eva, se ela comesse um tal de fruto da árvore do conhecimento, nós teríamos a envergadura de Deus, nós conheceríamos o que Deus conhece, nós seríamos deuses. Foram essas as fake news espalhadas pela serpente e desde então perdemos o paraíso por uma fake news. O evangelho também é cheio de fake news. Um exemplo é que Jesus foi preso, torturado e morto porque espalharam, houve uma boataria que ele não queria de fato o reino dos céus. Ele queria se sublevar, queria se insurgir, era um revolucionário contra o poder de Roma, que na época dominava a Judéia. Fake news. Do mesmo jeito, por fake news, Jesus perde a possibilidade de ser libertado e quem ganha a liberdade é Barrabás. Os fariseus espalharam não sei quantas fake news contra Jesus, certamente, e conseguiram persuadir novamente. Fake news tem a ver com persuasão, com convencimento. Na Segunda Guerra Mundial, nós temos um fato famoso, que é chamado de Operação Himmler, ou Operação Conserve. O que foi essa operação? Himmler, que foi quem pensou, era uma coisa simples, mas ao mesmo tempo maldosamente inteligente, mas muito maldoso. Porque o que foi que ele pensou? Nós precisamos invadir a Polônia dentro do projeto imperialista conquistador de Hitler. E a Polônia é uma espécie de pedra de toque que se mexesse com a Polônia, mexia com a Inglaterra, mexia com a França, mexia com outros países. Então precisava de um argumento, até para os alemães, que era necessário invadir a Polônia. Então primeiro eles espalharam diversas fake news, que os alemães que moravam na Polônia, eles estavam sofrendo reveses, perseguições por parte dos poloneses. E ficaram meses espalhando essas fake news e criando essa narrativa de que quem perseguia os alemães eram os poloneses. Depois, num determinado dia, em 1939, se não me engano, 31 de agosto, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram várias operações dentro da grande Operação Himmler, de invadir territórios alemães, por exemplo, uma estação de rádio, um posto da alfândega. Quem invadiu? Soldados alemães, vestidos. Era uma operação, era um projeto de farda falsa. E, no caso, de fake news, porque eles iam dentro dessas comunidades alemãs, atiravam a esmo, sem precisão, sem acertar ninguém ou nada assim, importante, metralhavam as paredes, por exemplo, da rádio alemã, e depois colocaram lá corpos de soldados, que não eram soldados, coisa nenhuma, eram judeus que tinham sido mortos por injeção letal, depois metralhavam os corpos, botavam uniformes, seja de alemães, seja de poloneses, e aí dizia muito bem, os poloneses nos atacaram. Eles argumentaram o início, no caso mesmo, da Segunda Guerra Mundial, ou do ataque à Polônia, da Blitzkrieg, em direção à Polônia, argumentando que era um contra-ataque. Fake news. Fake news não são inofensivas, fake news são letais, são prejudiciais e perigosas. Então, essa discussão hoje em dia, fake news são apenas notícias falsas, são apenas mentiras, para isso existem leis, calúnia, difamação, está ali dentro desse departamento. Não é assim. Quando você professa qualquer coisa dentro de uma logística, dentro de uma estratégia, suportada por um patrocínio e impulsionamento nas redes sociais
seja no WhatsApp, seja nas outras redes sociais, criando com isso um megafone em cima de uma voz, você vai patrocinando uma narrativa, uma ideia. Uma ideia carrega, né? As narrativas carregam ideias, ideologias, pensamentos, projetos de poder manipulatórios, complicados, muito complicados. É o que o Harari vai falar no seu livro Sapiens, que o que define a civilização, o fato de nós, seres humanos, termos cooperado em larga escala, a amálgama disso, a cola disso, foi sem dúvida a narrativa, a ficção. E quando eu estou dizendo a ficção, aí nós vamos a partir dos símbolos, a partir das histórias, a partir das narrativas que nos ligam, por exemplo, religião, a ideia de nação, a ideia de moeda, a ideia de folclore, a ideia de mitos, de mitologia. Tudo isso é a cola que nos liga como comunidades e depois também como uma grande comunidade planetária. Não é uma coisa tola, é uma coisa muito importante e vale muito essa discussão. É muito importante que a gente abra os olhos em relação às fake news. É uma espécie de storytelling com câncer. É um storytelling que você é nocivo, ele é infectado, você engole e passa mal, e pode até morrer, ou pode até matar. Então a ideia de raça superior, que é uma coisa profundamente anacrônica, ultrapassada, uma discussão que já faz não sei quanto tempo, retorna hoje, e você vai ver uma discussão atual, domingo, essa coisa de fascismo ou antifascismo. Gente, isso não era para o século XXI estar discutindo isso, né? Era para estar discutindo soluções e não arrumando, importando cismas do passado que não tem a ver, não tem aderência com a cultura brasileira. Nós somos um grande povo mestiço, não era para estar se discutindo aqui raça pura. Não basta os problemas que a gente tem que trazer problemas gerados por outros povos, por outros momentos que foram superados. É algo que é absurdo. Então, essa discussão é uma discussão importante. Nós devemos abrir os olhos, devemos ter cuidado de não compartilhar, devemos saber de onde vem essa informação, porque informações matam. A informação de que é uma gripezinha mata. Estamos com mais de 30 mil mortos. Hoje foi um dos dias que mais morreu gente por causa de uma informação errônea, equivocada. E isso mata as pessoas. Nós temos que estar atentos. Isso não pode ser potencializado, não merece megafone. Alguém que fale contra a vacina, um antivacinista, não merece megafone. Tem que ser calado. É preciso que exista um senso, um cuidado, um crivo da sociedade para não permitir que esse tipo de informação nos chegue, que seja propagada, porque ela pode nos fazer muito mal.